conhecimento de alguns que o sermão da montanha, que o sermão do monte, é Jesus Cristo pronunciando, propagando a sua vontade para com o homem. Então, o que está contido no Sermão do Monte? No Sermão do Monte está contido a vontade de Deus para com o seu povo. Então, como uma pessoa descobre que ela ama a Deus? Como uma pessoa descobre se ela tem agradado a Deus? Estando enquadrado, estando adaptada, entrelaçada no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o perfil que caracteriza, que evidencia, que legitimiza o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não é aquele que diz que é um cristão. O verdadeiro adorador não é aquele que diz que é. O verdadeiro salvo não é aquele que diz que é salvo, mas é aquele que está enquadrado, que está aperfeiçoado, que a sua conduta de vida, o seu estilo de vida é de acordo com o Sermão do Monte. Então, como eu e você descobre que é salvo? Indo a uma igreja? Não. Como eu e você descobre que se nós morrermos agora, nós iremos herdar a vida eterna? É dizendo que tem fé em Cristo somente? Não. Porque uma fé sem obras é como um corpo sem espírito. Como que você descobre que somos guiados pelo Espírito Santo e não guiados nem pelo pecado e nem pelo diabo? Estando enquadrado dentro do Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, pronunciando, propagando o coração de Deus, a vontade de Deus, o que Deus requer da humanidade, o que Deus requer do seu povo. E quando nós começamos a discorrer o Sermão do Monte, nele estará contido vários preceitos, vários estatutos, vários mandamentos. E para que servem mandamentos? Para a gente obedecê-los. Para que servem preceitos, estatutos, ordem? Para a gente colocar em prática. Então observe que no versículo 8 está escrito: bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Significa mais do que feliz, mais do que alegre. O Sermão do Monte é Jesus Cristo mostrando o caminho da felicidade, o caminho da alegria, o caminho da completude, o caminho da plenitude. O Sermão do Monte nada mais é do que Jesus mostrando para os homens: olha, vocês querem ser bem-sucedidos na vida espiritual de vocês? Vocês querem conhecer a Deus? Vocês querem desfrutar do poder de Deus? Vocês querem viver experiências gloriosas com Deus? Vocês querem viver a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo? Vivam de acordo com a palavra. É isso que significa o Sermão do Monte. O Sermão do Monte significa isso: Jesus abrindo um portão e dizendo: sejam bem-vindos. Esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da alegria. É por isso que ele diz bem-aventurado. Ele está dizendo assim: olha, mais do que feliz, mais do que alegre. Ele está dizendo assim: olha, o mundo, para ser feliz, precisa de coisas visíveis, palpáveis. Precisa de um bom trabalho, precisa de ouro e prata, precisam de uma boa casa, um bom carro. Jesus está dizendo: mas para vocês serem felizes, não é nada disso. Para vocês serem felizes, qual é as características? Aí Jesus discorre: o pobre de espírito, que é aquele que reconhece a sua dependência para com Deus, é aquele que reconhece que ele, pelos próprios méritos, não terá conquista, mérito algum diante de Deus. Aí Jesus vai discorrendo os que choram. Mas por que os que choram? É os que choram pelos seus próprios pecados, é os que choram pela perdição do mundo. Aí ele vai discorrer: bem-aventurados os mansos. Quem é os mansos? É aqueles que têm autocontrole, é aqueles que são pacíficos, é aqueles que são longânimos, que são benignos. Aí Jesus vai discorrendo: aqueles que têm fome e sede por justiça, é aqueles que desejam a Deus, que têm fome por Deus. Aí Jesus diz no versículo 8: os misericordiosos, é aquele que se compadece do próximo, é aquele que se coloca no lugar do próximo. Mas eu quero enfatizar aqui nesta mensagem o versículo 8. E ele diz: bem-aventurado os limpos de coração. O que é ser puro de coração?
Por que aqui Jesus está utilizando o termo coração? Coração aqui não diz respeito ao órgão localizado na nossa caixa torácica, aonde é responsável pelo bombamento do sangue. Jesus não está dizendo aqui ao órgão, ao nosso coração que está batendo. E tampouco Jesus aqui está se referindo apenas aos sentimentos humanos. Quando Jesus diz aqui coração, ele está se referindo a toda totalidade do homem. Jesus está dizendo aqui, olha, bem-aventurados os puros de coração. O que é o puro de coração? Não é somente a área das emoções, o sentimento. Jesus está dizendo aqui todo o ser do homem, na sua totalidade. Isso compreende a razão, o pensamento, a vontade e o sentimento. Desse modo, a totalidade das afeições e intenções de um cristão devem ser o quê? Santas. Jesus está dizendo aqui, olha, mais do que feliz são aqueles que toda a intenção do coração é santa, é pura. É aquela pessoa que na sua totalidade, na sua completude, ela está completamente vivendo no trilho, vivendo em obediência. É aquela pessoa que o interior dela é por completo de Deus. Não é um pouco do mundo e um pouco para Deus, mas não, é o ser completo, espírito, alma e corpo, ser totalmente de Deus. Portanto, um cristão verdadeiro, ele não é puro por suas práticas, costumes e ação externa, mas pela motivação interior que se traduz em sua conduta no mundo exterior. O que é o puro de coração? Não é aquele que faz coisas que aparentam ser honestas, mas é aqueles que são motivados por sentimentos honestos. O puro de coração não é aquele que somente faz o bem ou aquele que guarda a palavra, mas é aquele que guarda a palavra com intenção. Jesus está falando aqui de sentimento, de vontade. Jesus aqui ele está repugnando a hipocrisia dos fariseus, porque os fariseus eles se achavam santos, puros, de maneira externa. Eles achavam que pelo fato deles estarem enquadrados dentro de um tradicionalismo, dentro de uma religiosidade, eles eram puros. Eles achavam que eles eram puros pelo fato de andarem com roupas longas, pelo fato de se alimentarem, lavarem as mãos, de lavarem os pratos, as colheres, os copos. Mas Jesus Cristo ele não está dizendo desse tipo de pureza. Jesus está dizendo aqui, olha, o puro de coração é aquele que o coração dele, a vida dele por completo, está inteiramente voltada para Deus. É aquela pessoa que toda a sua existência depende de Deus. É que toda a intenção que motiva ele de fazer alguma coisa para Deus são intenções puras, são intenções limpas, são intenções que agradam a Deus. O verdadeiro adorador, meus irmãos, não é aquele que somente canta, não é somente aquele que prega. O verdadeiro cristão não é somente aquele que diz amar, mas é a intenção, é a vontade que tem que ser afetada, é o pensamento, meus irmãos. Então Jesus, ele ensina que a verdadeira pureza não consiste em ritos externos. E com isso Jesus, ele protesta contra a falsa religiosidade. Porque é que quando Jesus ele está pronunciando o Sermão do Monte, as pessoas que estavam ali presentes ouvindo, além dos seus discípulos, tinham ali judeus, bárbaros, tinha várias classes de pessoas ali ouvindo Jesus Cristo pregando o Sermão do Monte. E Jesus Cristo, a intenção dele de pronunciar essa bem-aventurança era mostrar para os fariseus que a maneira que eles achavam que eram santos, puros, era contrário à vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Tem igrejas, meus irmãos, que acham que santidade é não colocar brinco, que santidade não é colocar esmalte. Eles acham que santidade é saião, eles acham que santidade não é ter barba. Isso não é santidade. A santidade, a pureza que Jesus está tratando aqui é de dentro para fora e não de fora para dentro. Você, eu não somos santos por causa de vestimenta, mas a santidade ela é interna, é a pureza interna. O que é a pureza
externa, é você repugnar o pecado, é você não maquinar pensamentos maus. Isso é pureza. É você se vestir bem, não porque a igreja está pedindo, mas você vai se vestir bem para não entristecer o Espírito Santo. Você vai se vestir de bons modos, você vai falar de maneira verdadeira, não porque o Beltrano ou o Cicrano está ali por perto, se você falar ele vai falar, você está falando isso, não, é porque você teme a Deus, é porque você reverencia a Deus, é porque você sabe que Deus, Ele sempre está presente na sua vida, em tudo que você fala, pensa ou age. Então, portanto, um cristão verdadeiro, ele não é puro por suas práticas, costumes e ação externa, mas pela motivação interior. É isso que Jesus está se referindo aqui. A Bíblia diz em Provérbios 4:23 de que tudo quanto nós temos que guardar, para nós guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Salomão, aqui ele estava ensinando como era comum na cultura hebraica, que o coração, ele é a sede de toda a vida. Então o homem, ele deve se guardar por completo, ele deve se guardar na sua totalidade. Porque Jesus ensinou no Sermão do Monte as bem-aventuranças sobre pureza interior? Qual foi a finalidade? Qual foi o propósito de Jesus ter ensinado no Sermão do Monte sobre a pureza interior? Como nós vimos anteriormente, esse sermão ele foi pronunciado para quem? Tanto para os judeus como para todas as pessoas que estavam ali presentes. E os judeus que estavam ali presentes, eles tinham uma ideia de santidade de maneira externa, como dizia na lei. Na lei, se uma mulher que estava em período de menstruação, ela era considerada imunda, e ela devia o que? Ser separada pelo período. Naquele período, um homem que tocasse em alguma pessoa morta, ele era considerado impuro. Naquele período, se você fosse comer alguma coisa sem lavar as mãos, você era considerado impuro. Então aqui no Sermão do Monte, Jesus está dizendo que a pureza, ela não é externa, mas a pureza, ela tem que ser interna. Jesus está dizendo assim para os religiosos: olha, você não vai demonstrar que você é santo só porque você usa uma saia. Você não vai demonstrar que você é santo pelo fato de você estar enquadrado dentro de usos e costumes. Você não vai mostrar que você é santo porque a igreja diz para você não ter barba e você não tem. Não, não é isso que Jesus está se referindo aqui ao puro. E observem que nos evangelhos Jesus Cristo, ele protesta contra a religiosidade. Abram todos em Mateus 23, versículo 25, observem que a pureza que Jesus aqui está ensinando, a pureza verdadeira, ela não consiste em ritos externos, ela não consiste na exterioridade somente. Observem, Mateus capítulo 23 a partir do versículo 25, observem o que o texto diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então observe que nesse texto Jesus Cristo ele está o quê? Combatendo contra a hipocrisia. Todos poderiam ver os pratos e os copos limpos de sua religiosidade e conduta externa, mas seus interiores estarem putrefados pelo orgulho, vaidade e hipocrisia. Jesus estava mostrando para os religiosos que o fato de eles procurarem ter uma vida pura de maneira externa, isso não evidenciava que diante de Deus eles estavam sendo aprovados. Tudo que vocês fazem é apenas para que os homens vejam. O que os fariseus faziam era para que os homens vissem.
Eles se vestiam com roupas longas, eles oravam a fim de que as pessoas vissem, eles davam esmola e tocavam trombeta a fim de que os homens olhassem aquilo. E Jesus Cristo, ele repugna, Jesus Cristo, ele protesta contra a falsa religiosidade. Quando Jesus disse que os fariseus eram como um sepulcro caiado, Jesus estava ensinando que eles eram como túmulos bem ornamentados, bonitos. Jesus está dizendo assim para os fariseus: olha, vocês são como sepulcros caiados. O que isso representa? Por fora vocês são belos, por fora vocês são bem ornamentados, bonitos, bem pintados, mas por dentro os fariseus eram o quê? Podridão, hipocrisia. Por dentro eles o quê? Vaidade. Por dentro eles eram o quê? Falsos diante de Deus. Eles eram o quê? Falsos adoradores. Como Jesus Cristo disse: vocês, fariseus hipócritas, vocês me honram por lábios. Por lábios os fariseus elogiavam a Deus, por lábios os fariseus cantavam a Deus, por lábios eles liam a Torá, eles se vestiam de maneira espiritual. Quem olhasse os fariseus: ó, ele é santo, ele é puro, ele anda limpinho, ele anda cheiroso, ele aparenta piedade, ele aparenta pureza, ele aparenta santidade, mas por dentro eles não eram puros de coração. Por dentro eles estavam cheios de hipocrisia, cheios de falsidade, cheios de desobediência. Queridos, Jesus aqui, ele pega pesado com os fariseus, porque quando uma pessoa morre, ela é colocada onde? Num sepulcro. E à medida que as semanas vai passando, aquele corpo vai entrando em processo de deteriorização, putrefação. Então aquela pessoa que está ali dentro, ela está o quê? Podre, cheio de vermes, cheio de bicho. É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Era essa a condição deles. Então aqui nesse sermão do monte, quando Jesus fala puro de coração, Jesus não está se referindo a uma pureza externa, a uma pureza religiosa. Jesus ainda falou contra essa falsa pureza em Mateus 12:34. Abra lá todos vocês, Mateus 12:34. Então observe nesse primeiro ponto dessa mensagem, que Jesus Cristo, quando ensina o puro de coração, ele não está se referindo a uma pureza externa, a uma pureza religiosa, a ritos. Observem o que o texto diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Os fariseus, meus irmãos, apesar de terem um coração corrupto, eles falavam hipocritamente de coisas boas. Isso retrata exatamente a conduta de muitos atualmente. Jesus está dizendo assim: olha, por lábios vocês falam coisas boas, por lábios vocês falam que perdoaram, por lábios vocês falam que amam a Deus, por lábios vocês falam que são misericordiosos, por lábios vocês falam que amam a Deus. Jesus está dizendo: mas vocês são raça de víboras. Jesus está dizendo: vocês são hipócritas. Por que vocês são hipócritas? Porque a boca fala do que o coração está cheio, mas mesmo o coração estando cheio de mentira, os lábios podem falar que aparentemente o coração daquela pessoa está cheio de Deus, mas não está, porque os fariseus desprezavam os pobres, os fariseus eram um povo exclusivista, os fariseus eles invalidavam a inerrante palavra de Deus. Os fariseus, Jesus Cristo disse que eles, segundo as tradições deles, os usos e costumes deles, eles estavam invalidando, cancelando a veracidade, a infalibilidade da santa palavra de Deus. Então a pureza que aparentemente os fariseus demonstravam diante da sociedade, Jesus considera eles como hipócritas. Então, meus irmãos, preste atenção. O fato de nós virmos ao culto, o fato de nós orarmos, o fato de nós lermos a palavra de Deus, isso não quer dizer que somos puros de coração. A mulher samaritana, o que ela fazia no monte? Adoravam a Deus.
Os samaritanos no Monte Gerizim, eles cantavam a Deus, eles expressavam louvores a Deus. A intenção do coração dos samaritanos, meus irmãos, era uma intenção boa. Jesus até diz: vocês até adoram a Deus, mas vocês estão adorando quem vocês não conhecem. Por que eles adoravam o que eles não conheciam? Porque eles não eram puros de coração, eles eram religiosos, eles eram desobedientes a Deus. Meus irmãos, sabe o que é ser puro de coração? É você desejar a Deus, é as intenções do seu coração serem intenções puras, intenções límpidas, é você fazer a obra de Deus sem murmuração e contenda, é a motivação do seu interior para com Deus ser uma intenção que te alegre, que te traga felicidade, uma intenção que esteja enquadrada dentro da vontade de Deus. Mas só que a intenção que movia o coração dos fariseus não era uma intenção pura. Por que ela era uma intenção pura? Porque quando eles iam orar, eles oravam alto, nas praças, a fim de serem vistos pelos homens. Quando eles iam jejuar, eles deixavam o rosto dele transfigurados. Eles não penteavam o cabelo, não lavavam o rosto, para aparentar que eles estavam jejuando. Ou seja, tudo que eles faziam para Deus, a intenção do coração era errada. Então o que Jesus está protestando contra os fariseus, contra a falsa pureza dos fariseus, era hipocrisia. Quando eles iam dar esmolas, quando eles iam ajudar os pobres, eles ajudavam a fim de serem vistos. Eles faziam as obras a fim de obterem dos homens aplausos, obterem dos homens elogios. E Jesus, ele condena isso. Eles cultuavam a Deus a fim de serem vistos. Então o coração deles não era um coração puro. Porque o coração puro, ele não vai fazer nada para ganhar aplausos para os homens. Ele vai fazer tudo para a glória de Deus. Ele vai orar para a glória de Deus. Ele vai ajudar o próximo para a glória de Deus. Ele vai viver em santidade não para mostrar para o homem, mas para a glória de Deus. Ele vai jejuar não para mostrar para os homens, mas para a glória de Deus. Ele vai procurar ter uma vida pura, uma vida íntegra, não para mostrar para os homens, mas para a glória de Deus. Então o verdadeiro crente, ele é exatamente o contrário disso. Então observem que o primeiro ponto dessa mensagem é Jesus Cristo mostrando que a pureza, ela não é externa. A pureza, ela não é estereótipica. A pureza verdadeira não consiste na religiosidade, não consiste naquilo que é aparente. Agora eu quero trazer aqui o segundo ponto dessa mensagem. Então observem que o verdadeiro crente, ele é exatamente o contrário. Ele não está preocupado em falar coisas boas, ele não está preocupado em fazer coisas boas, ele não está preocupado em parecer bom, ele está preocupado em ser bom, em ser puro e em ter um coração transformado. Esse é o verdadeiro salvo. O verdadeiro salvo, a intenção dele não é mostrar que ele é puro para a pessoa, mas a motivação do verdadeiro cristão é ser puro, não é mostrar que ele é puro, mas é ser puro. A motivação do verdadeiro salvo não é falar palavras boas para o próximo, mas é ele ser bom e falar coisas boas com uma intenção boa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, se Deus fosse avaliar os fariseus de maneira externa, eles seriam os homens mais santos do mundo. Mas só que Jesus Cristo, Deus, ele não avalia o externo, mas o interno. Preste atenção, o segundo ponto dessa mensagem. Por que Jesus Cristo no Sermão do Monte disse para nós sermos puros de coração? Porque o nosso coração é corrupto, porque o nosso coração é mau. O motivo de Jesus Cristo ter dito para o homem ser puro de coração é porque o homem, ele é corrupto de coração. Abram todos em Marcos capítulo 5, versículo 18. Então observe que Jesus pede para que o homem seja puro de coração. Em contraste da pureza, o coração do homem é corrupto. Observem esse texto, a partir do versículo 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar?
porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. O cerne dos problemas dos homens, a sua depravação e a sua malignidade, meus irmãos, estão localizados dentro do nosso coração. É dentro do nosso, o coração aqui não é o órgão, é o nosso interior, é a nossa alma, é a nossa consciência, é os nossos pensamentos, raciocínio. Após a queda, todo o homem por completo ele ficou corrompido. Todos os homens são pecadores. E você pode verificar isso no seu cotidiano. Pensamentos malignos que surgem na sua mente sem você permitir. Sentimentos de ódio, soberba, orgulho, altivez, desprezo, incredulidade, maledicência, glutonaria, idolatria. Tudo isso é resultado do pecado que está dentro de nós. Então Jesus está dizendo assim: olha, do coração do homem que vem os maus pensamentos. Jesus está dizendo assim: olha, vocês só poderão ver a Deus se vocês viverem de maneira contrária à corrupção do coração de vocês. Jeremias 17:9 também diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 13:23, não precisa abrir, diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias está dizendo assim: olha, pode o etíope, quem é o etíope? É uma pessoa negra. Jeremias está dizendo assim: pode o etíope se tornar branco? Ou pode o leopardo, que tem várias manchas, não ter mais mancha? É impossível uma pessoa negra se transformar em branca na sua totalidade, ou um leopardo não ter as suas pintas. E Jeremias está dizendo: assim é o homem. Se o homem, a tendência dele é só fazer o mal, pecar contra Deus, afrontar a santidade de Deus, é impossível o homem por si próprio, pelos seus méritos, pela força interior, se tornar puro. É impossível uma pessoa que não foi regenerada, que não nasceu de novo, que o coração de pedra não foi arrancado e o coração de carne foi posto, que essa pessoa ela não foi regenerada, não nasceu de novo, não teve um encontro com Cristo, fazer o bem, se santificar. Então o segundo ponto dessa mensagem, meus irmãos, é Jesus mostrando para os homens que o seu coração, o seu interior é mau. A corrupção do homem começa no coração, e a purificação ela só pode vir, a pessoa ela só pode ter vitória contra o seu coração mau, a pessoa ela só pode viver em santidade, ela só pode ser pura, ela só pode conhecer a Deus mediante o impacto da conversão. Porque muitas pessoas não conseguem agradar a Deus, porque muitas pessoas não conseguem obedecer a Deus, é porque não nasceram de novo. E uma vez que a pessoa não nasceu de novo, ela não é convertida, ela não é regenerada, não houve sobre ela a metanoia, a mudança de vontade, o Espírito Santo não atingiu o âmago, as recâmaras perversas dessa pessoa, e a transformou e a mudou, é impossível essa pessoa ser pura. É impossível a intenção do interior dessa pessoa agradar a Deus. Uma pessoa sem Cristo, a intenção do coração é má. Uma pessoa sem Cristo, por mais que ela faça coisas boas de maneira externa, dentro do interior sempre vai estar mesclado, envolvido o pecado. Isso não é o que digo. Abram lá todos em Romanos capítulo 3, versículo 10. Aqui é Paulo falando o currículo do homem sem Cristo, a situação do homem sem Cristo. O homem sem Cristo está contido aqui nesse texto. Observe, Romanos 3,10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos, observem, todos
se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide há debaixo da sua língua, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até aí. Observem aqui nesses versículos, é Paulo falando do homem sem Cristo. O homem sem Cristo, ele é mau. O homem sem Cristo, que não foi regenerado, ele está morto em ofensas e pecados. Ele é depravado. A motivação do coração do homem sem Cristo é mal continuamente. E como uma pessoa faz para ser pura de coração? Ela tem que passar pela regeneração. A pessoa que não é regenerada, ela vai utilizar toda a força religiosa, toda a força do braço para agradar a Deus, mas não vai conseguir. É por esse motivo que você, eu, conhecemos muitas pessoas que não conseguem se firmar com Cristo. Muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda não se tornaram uma igreja. Estão nos cultos, leem a Bíblia, oram, dão dízimos, participam de campanhas, mas não conseguem agradar a Deus. Por qual motivo? Porque o interior ainda não foi transformado. Jó disse que não tem como uma fonte impura jorrar água pura. Jó está dizendo assim, olha, não tem como uma fonte impura jorrar água pura. O homem sem Cristo, ele é uma fonte que só jorra água impura. Foi o texto que nós lemos aqui, que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Por que o nosso mundo está perdido? Porque a latrocidade, os homicídios, o roubo, a criminalidade, a guerra, a perversidade, a malignidade prevalece no mundo. Porque o coração do homem é mau, o coração do homem é corrupto. A intenção do coração do homem é mal continuamente. Após a queda, lá em Gênesis, a Bíblia diz que o coração do homem era mau só de manhã? Não, só à tarde não. O coração do homem, os pensamentos dos homens são maus continuamente. Vocês verificaram que Jeremias disse? Que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então o homem, pela natureza pecaminosa, ele não consegue cumprir essa bem-aventurança, que é ser puro. Ele só vai conseguir cumprir essa bem-aventurança se ele passar pelo processo da justificação. Todos os pecadores, preste atenção, têm uma dívida para com Deus, por conta do pecado original que carregam e dos pecados que cometem contra Deus. Preste atenção, quando Cristo morreu na cruz, a transgressão do pecador que o fazia devedor diante de Deus foi imputada, cobrada sobre Cristo, e a justiça de Cristo foi contada em nós. Quando alguém se arrepende e crê no Evangelho, meus irmãos, o martelo judicial é batido de Deus, é batido nos céus, e o pecador, ele é declarado, ele justo diante de Deus. O pecador é perdoado, sendo legalmente justo diante de Deus. E assim se cumpre o que diz em Romanos 8, 31 e 33. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem o justifica. Então, a partir do momento que um pecador depravado, morto em ofensas e pecado, ele crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, Deus, ele declara aquele pecador justo. Mas por que Deus vai declarar ele justo? Porque Jesus satisfez a justiça do Pai. E Jesus Cristo, sendo justo, ele imputou, ele colocou sobre a nossa conta a justiça dele, apagando as nossas dívidas diante do Pai. É então que uma pessoa, ela passa pelo processo
processo da regeneração, do novo nascimento, da metanoia, a natureza de Cristo passa a habitar nessa pessoa, aí então essa pessoa conseguirá ser puro de coração. Caso contrário, não existe nenhum método de uma pessoa se tornar pura diante de Deus. O pessoal pode cantar no grupo dos jovens, pode pregar, pode participar do grupo de irmãs, no grupo de varões, da dízimo, da oferta, ser um itinerante, ser um pregador, ser um pastor, diácono, mas se ele não foi regenerado, ele vai viver uma aparência de piedade, uma aparência de santidade. Ele vai aparentar que está agradando a Deus, ele vai aparentar que é homem de Deus, como os fariseus, mas por dentro sepulcros caiados. Porque quando o homem ele é regenerado, ele nasce de novo, é aqui dentro. O regenerado, ele peca, mas ele não tem prazer no pecado. O que nasceu de novo, ele erra, mas ele não tem prazer no erro. O regenerado, ele tem fome por Deus, ele tem sede por Deus. O que nasceu de novo, ele não consegue ficar sem orar, ele não consegue ficar sem ler, ele não consegue ficar sem estar envolvido no reino de Deus. Então a pessoa só poderá ser pura mediante a obra da regeneração. Após a declaração de perdão do pecador, inicia-se automaticamente e instantaneamente um processo em sua vida, na qual a santificação será aplicada no seu coração. Então só após a regeneração, o novo nascimento, é que a santidade, a pureza, instantaneamente, automaticamente vai ser aplicado, implantado na natureza corrida daquela pessoa. É como Jesus disse: entrai pela porta estreita e caminhai pelo caminho apertado. Quando a pessoa se arrepende e crê no Evangelho, a porta estreita é aberta, a pessoa entra. E à medida que a pessoa vai andando no caminho estreito, que leva à vida eterna, isso representa o que? O processo de santificação, o processo de pureza. Então, após nós sermos regenerados, quem aqui deseja contemplar a glória de Deus? Diga amém. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que nós só iremos ver a Deus por intermédio da santidade. É por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os puros de coração, porque os puros verão quem? A Deus, meus irmãos. Vocês têm ideia disso? Quanto mais santidade, quanto mais pureza, não uma pureza religiosa, mas uma pureza interna, quanto mais os seus pensamentos agradarem a Deus, os seus sentimentos agradarem a Deus, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você obedece a palavra de Deus, maior é a manifestação de Deus na sua vida, meu irmão. Quanto menos você ora, quanto menos você jejua, quanto menos você lê as escrituras, quanto menos você obedece a Deus, menor será a manifestação de Deus na sua vida. Então quero entrar no terceiro ponto dessa mensagem, meus irmãos, que Deus procura alguém totalmente devotado a Ele. A Bíblia diz, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, esse texto ele está expressando um desejo que existe na natureza de Deus. O texto está dizendo: porque esta é a vontade de Deus, a nossa ou a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir os vossos vasos em pureza. Então a vontade de Deus para com a igreja não é dar um carro, não é dar uma casa, não é curar o seu caroço. A vontade de Deus é que eu e você vivam em santificação. Esse é um dos poucos textos na Bíblia que expressa a vontade de Deus de maneira tão aberta, dizendo assim: olha, essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É curar o câncer? Não, porque Deus pode curar o câncer e você ir para o inferno. Qual é a vontade de Deus? É te dar um carro, uma casa? É te dar um bom salário? Não, porque se Deus te dá uma boa casa, te dá um bom carro, e você não ser puro de coração, você vai para o inferno. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, porque só por intermédio da santificação é que Deus vai se revelar na nossa vida. E um dos propósitos de Deus, irmãos, é se revelar na nossa vida. Qual foi o propósito que Deus criou o mundo? Por que Deus criou os seres humanos? Para esquecer deles? Não. Deus criou você, Douglas. Deus criou você, Geraldo. Deus criou você, Wellington. Deus
criou você, Keila, para se revelar na sua vida, para se manifestar na sua vida. Deus nos criou para migrar dentro de nós a sua presença. Deus nos criou para produzir em nós a presença dele, para fazer real a presença dele dentro de nós. E qual que é o meio de Deus se manifestar na nossa vida? Qual é o meio da gente conhecer a Deus? Qual é o meio da gente ver a Deus? O ver aqui não é o ver fisicamente, porque Deus é espírito, Deus é invisível. O ver significa ter experiências com Deus, ter intimidade com Deus, ter um envolvimento profundo com a presença de Deus. Irmãos, o caminho da felicidade é esse, é pureza, é santidade. 2 Coríntios 6, versículo 17 a 18 diz: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis, e serei vosso Pai, e vos serei para mim filhas e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ouça a voz de Deus. Deus está dizendo assim: filho, retira-se do pecado, se abstenha do pecado, fuja do pecado, fuja desses programas imorais, fuja dessas amizades ímpias, fuja da desonestidade, fuja da prostituição, da lascívia, da imoralidade, fuja dos programas demoníacos, porque somente assim Deus vai se revelar na sua vida. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. A Bíblia diz: sede santos, assim como eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Você quer conhecer a Deus? Você quer ter experiências profundas com Deus? Você quer ter vislumbres da glória, da majestade de Deus? Vive em santidade em toda a sua maneira de viver. Nós só podemos provar que amamos a Deus pela renúncia. Aqueles que quiserem vir após mim, neguem a si mesmo, peguem a sua cruz e siga-me. Você quer conhecer a Deus? Viva para a glória dele. Você quer conhecer a Deus? Diga não para o pecado e sim para a obediência, meus irmãos, porque caso contrário não veremos a Deus. A santificação que se inicia em todos os salvos genuínos, logo após a salvação. Logo após a salvação se inicia o processo da santificação. Mais uma vez, meus irmãos, é necessário, preste atenção, frisar que aqui não se trata de uma santificação externa. Jesus não está falando de hipocrisia, Jesus está falando de um coração puro diante dele. Jesus está falando de uma pessoa que quando peca, ela não fica indiferente. Quando ela peca, o puro, ele fica triste, ele fala: eu pequei contra ti, Deus. A pessoa se quebranta, a pessoa chora. Você quer provar que você é puro de coração? Você tem chorado quando você peca? Jesus disse: bem-aventurados que choram. Chorar pelo quê? Por uma perca terrena? Chorar porque o namorado não disse oi? Chorar porque o dinheiro não caiu na conta? Chorar porque a mãe brigou? Não. O choro que Jesus está falando é o choro que é produzido no salvo após ele pecar. É o choro do salvo reconhecer a sua incapacidade de agradar a Deus. Exemplo: quando uma criança quer algo do pai, ela chora. Por quê? Porque ela quer. Pai, eu quero, eu quero. Assim é o choro que Jesus está dizendo. É você chorar por mais da presença de Deus. É você, dentro da sua existência, meu amado irmão, você derramar lágrimas querendo mais a Deus, desejando mais a Deus, querendo uma intimidade mais profunda com Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui no Sermão do Monte. Você quer descobrir qual o efeito de um salvo? Presta atenção. Quando o salvo ele está assistindo algo na televisão que destoa do padrão de justiça interna que ele recebeu de Deus, imediatamente o princípio de pureza que está escrito no seu coração o levará a ter náuseas. Ou seja, quando uma pessoa é salva, dentro da alma dela existe um princípio chamado justiça. Dentro dessa pessoa existe uma coisa chamada Espírito Santo. Então qualquer coisa que não agrada o Espírito Santo é como que se dentro de você um detector fosse acionado. É como se um sinal de emergência. Por exemplo, toda empresa, todo local aonde pessoas vão, seja mercado, farmácia, alguma indústria grande, supermercado, etc., tem lá um sinal de emergência. Por que serve aquele sinal de emergência? Se aquele sinal de emergência que tem um sensor detectar alguma fumaça
aquilo é sinal para a emergência do quê? Que o ambiente está pegando fogo, certo? Assim é com o salvo. O salvo, quando a fumaça do pecado, quando intenções malignas dentro dele quer levar ele a pecar, automaticamente o princípio que está dentro dele, que é o Espírito Santo, vai detectar aquilo, e automaticamente você vai se abster daquilo, que nem José. José, ele estava ali se banhando, e de repente a mulher de Potifar veio querer deitar com ele. Automaticamente o princípio dentro dele detectou, e o que ele fez? Ele fugiu. Assim é o puro de coração. Você quer saber que você é puro de coração? Você fica perdendo tempo com programas imorais na televisão? Você fala palavrão, fala gíria, valoriza mais as redes sociais do que a palavra de Deus, não valoriza o lugar secreto de oração? Você está em problema, você está correndo risco. Porque o salvo não é o que diz que é, ele vai sentir os sintomas dentro dele. Uma pessoa, quando é picada pelo escorpião, instantaneamente aquela pessoa vai tendo dificuldade para respirar, os brônquios daquela pessoa vai se trancando. Por quê? Porque o efeito, os sintomas daquele veneno vai causar uma alteração naquela pessoa. Assim, quando o Espírito Santo está numa pessoa, o Espírito Santo vai causar uma alteração naquela pessoa. O Espírito Santo vai causar uma metamorfose naquela pessoa. É que nem um largato. O largato é um inseto gosmento, sujo. E quando ele entra dentro do casulo, entra no processo da metamorfose, aquele largato se torna uma linda borboleta. Assim é o salvo. O puro de coração, ele se entristece, ele sente saudade quando não lê a palavra. A pessoa que recebeu uma nova mente e um novo coração, ela não pode tolerar nada que vai contra a presença de Deus. Quando o Espírito de Deus está dentro de você, meu irmão, você vai aprovar o que Deus aprova, você vai gostar do que Deus gosta e vai reprovar o que Deus reprova. Agora eu faço uma pergunta: você acha que Deus aprova os programas que você assiste na televisão? Deus aprova a maneira que você se veste? Deus aprova a maneira que você trata os seus pais? Deus aprova? Você tem que rever esse conceito em você. Você tem que se conscientizar. Os meus sentimentos, as minhas vontades, o que paira dentro de mim, está interligado, harmonizado com a vontade santa de Deus? Aí alguns dizem assim: não, mas isso para mim não é pecado. Você não tem que dizer isso, tem que dizer: Deus, para o Senhor é pecado. O apóstolo Paulo diz: e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive num salvo, no puro de coração, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que ter na consciência se está agradando a Deus. Não somente na consciência, mas na sua vontade. A sua vontade foi afetada, a sua vontade, ela foi alterada. Contudo, quando uma pessoa salva, ela verifica cenas de imoralidade, sensualidade, nudez, linguajar profano de pessoas que tomam o nome de Deus em vão, tal pessoa não fica normal. Você não vai ficar normal. Por isso que no Sermão do Monte Jesus também disse: bem-aventurados que choram. Esse choro que Jesus disse é pelo choro do mundo perdido. Jesus Cristo, quando ele viu aquela multidão sem pastor, a Bíblia diz que Jesus, ele sentiu íntima compaixão. Por que ele sentiu íntima compaixão? Porque o sentimento de Jesus estava sensível por aquelas pessoas que estavam perdidas. Assim é no puro de coração. O puro de coração, ele é sensível pela humanidade, ele chora pela humanidade, ele não sente aprovação por aquilo que Deus reprova que acontece no mundo. Na conversão de alguém, meus irmãos, Deus retira as misturas do coração, os ídolos, as vaidades, a hipocrisia, os anseios mundanos. A palavra pureza no grego significa cátaros, ou cátaros. E cátaros traz a ideia de purificação ou limpeza. Essa palavra dá a ideia de um ouro, que quando é pego, ele passa por um processo de purificação, ele passa pelo fogo. E toda a impureza, todo o detrito, toda a imundícia daquele ouro fica de lado. A palavra cátaros também significa um agricultor, quando ele colhe o trigo,
no meio do trigo tem muita palha. Então aquela palha é retirada para que o trigo esteja puro. O fogo no ouro para tirar os detritos, para que o ouro esteja puro. Traz a ideia também de uma roupa suja, uma roupa imunda que é limpa. É esse puro que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: o puro é aquele que o coração dele é todo para Deus. O puro de coração é aquele que ele obteve da parte de Deus uma purificação, e Deus tirou todo o detrito, toda a mágoa, toda a sujeira, toda a soberba. O puro de coração, ele não consegue odiar o próximo, ele não consegue viver na maldade, ele não consegue viver na hipocrisia. Por qual motivo? Dentro dele existe a presença de Deus. Todo o ser dele, a mente, a consciência, a vontade foi afetada pelo Espírito Santo de Deus. E a pergunta é: você é assim? Você deseja Deus? Um poderoso teste para você saber que você é salvo: qual é a devoção que você dá a Deus? Qual é a intensidade que você dá a Deus? Qual é o tempo que você dá a Deus de oração? Qual é o tempo que você dá a Deus de palavra? Qual é o tempo que você está envolvido no reino de Deus? Os seus pensamentos agradam a Deus? Os seus sentimentos agradam a Deus? As pessoas que você conversa agradam a Deus? O que você assiste na televisão agrada a Deus? Jesus disse para nós não colocarmos coisas más diante dos nossos olhos. E uma vez que você coloca coisas más diante dos seus olhos, é porque o seu coração já está afetado por aquilo. O salvo, os olhos dele são puros, porque o coração é puro. Para nós estarmos concluindo essa mensagem, meus irmãos, os puros de coração, eles não amam mais as riquezas. Os puros de coração, eles não desejam mais o pecado. Os puros de coração não se alegram quando peca contra Deus. Os puros de coração, eles não ficam alegres quando não leem a Bíblia. Os puros de coração, eles não ficam normais quando não estão mantendo uma vida diária de oração. O puro de coração, o tempo que ele tem para ler a Bíblia, ele não está se entupindo de coisas imorais na televisão, mas ao contrário, o puro de coração, ele deseja Deus, ele tem sede por Deus. Por qual motivo? Porque quanto mais ele buscar Deus, mais puro ele será, e quanto mais puro ele será, mais ele verá Deus, e quanto mais ele verá Deus, mais ele irá querer a Deus. Essa é a característica de um salvo. A característica de um salvo é que ele foge do desejo da mocidade, e ele segue a justiça, a fé, o amor e a paz. O puro de coração, ele busca Deus com intensidade, como Asaf disse: quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseja mais do que a ti. Aqui é Asaf declarando: quem eu tenho no céu além de ti, na terra não há ninguém que eu deseje, Senhor, mais do que a ti. O puro de coração, ele é como Davi: deleito-me, Senhor, em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ou seja, a alegria do puro de coração é estar no culto cantando a Deus, independente se a pessoa sabe cantar ou não sabe, independente se tem instrumento ou não tem, independente se é um lugar agradável ou não. A pessoa que é pura de coração, aonde está falando de Deus, ela está ali. Aonde há um culto que agrada a Deus, ela está ali. Aonde há assuntos que falam de Deus, ela está ali. Aonde há algo que envolve a presença de Deus, o puro de coração está ali. A vontade, o desejo do puro de coração não é passar madrugada assistindo um filme. O desejo do puro de coração é passar madrugada na presença de Deus. O desejo do puro de coração não é ficar tarde jogando bola, com entretenimento, com conversas tolas, mas é estar mais perto de Deus. Esse é o puro de coração, meus irmãos. Amém. Para nós concluirmos, o maior homem que já pisou nesta terra, que foi puro de coração, foi Jesus, meus irmãos. A Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usurpou ser como Deus, antes a si mesmo se esvaziou e tornou-se semelhante a homens,
Meus irmãos, Jesus, quando estava nessa terra, ele poderia ter pecado, ele poderia ter se inclinado às seduções do diabo quando ele estava no deserto. Mas Jesus disse: olha, eu vim do céu para a terra não para fazer a minha vontade, não para realizar os meus sonhos carnais, não para se deleitar no pecado, não. Quando ele estava nessa terra em carne, o objetivo, o foco, o propósito de Cristo era agradar a Deus. Por qual motivo? Jesus, ele era o quê? Puro de coração. Jesus, ele viveu absolutamente voltado para Deus. E eu oro, meus irmãos, para que haja sinceridade em nossos corações. Eu oro para que nós sejamos puros de coração. Eu oro para que o nosso maior tesouro, o nosso maior anseio, eu oro para que dentro de nós haja uma expectativa ardente, não por saber se passou na entrevista, não por saber o que a política vai dizer, mas que haja dentro de nós uma expectativa em desfrutar da presença de Deus, em conhecer a Deus, em amar mais a Deus, em quebrar essa vida que você vive de oração e dar mais a Deus, que você quebre essa vida de jejum para jejuar mais a Deus, que você faça a Deus o que você nunca fez, que você leia a palavra de Deus de maneira que você nunca leu, que você faça jejuns, consagrações mais profundas, como uma expressão de sede por Deus, que você evangelize mais, que você busque níveis maiores de santificação, que você guarde mais seus olhos, que você refreie mais sua língua, que você tenha mais pudor e decência nos cultos, que você chegue cedo no culto, porque chegar cedo no culto é prova de reverência a Deus, que você tenha temor e tremor para ler a palavra, não ler de qualquer jeito, comendo, com a mão suja, de maneira desleixosa, mas que você tenha tremor e temor, reverência, respeito em ler essa palavra, que haja em nós um sentimento mais de gratidão para com Deus, que quando você for comer um prato de comida, que você seja mais grato a Deus, que você seja mais grato a Deus pela providência dele na sua vida. Sabe por que tem vezes que você não consegue ser grato a Deus pela cama que você dorme? Porque você não está sendo puro de coração como deveria ser. Porque quanto mais puro de coração uma pessoa é, mais sensível ela é a Deus. E quanto mais sensível você é a Deus, mais grata você será a Ele por o que Ele tem te dado. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por você ter seus olhos e enxergar? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por ter sua audição? Qual foi a última vez que você estava tomando banho e agradeceu a Deus pelo chuveiro? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pelo seu calçado, pelo arroz, o feijão? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas diante do Senhor, agradecendo Ele pelo Filho amado que Ele enviou neste mundo para morrer no meu e no seu lugar? Qual foi a última vez? Que o Espírito Santo nos aperfeiçoe nessa bem-aventurança, porque a recompensa dos puros de coração serão ver a Deus, ter experiência com Deus, como Moisés. Moisés, ele contemplou a glória de Deus. O apóstolo Paulo contemplou a glória de Deus. Os discípulos no Monte da Transfiguração, eles contemplaram Cristo glorificado. João, na ilha de Pátmos, ele contemplou a glória de Deus. O profeta Isaías contemplou a glória de Deus. Por qual motivo? Porque eles eram puros de coração, porque eles tinham sede por Deus. Jeremias, Ezequiel, eles ouviam Deus falando com eles face a face. Deus falava com eles por visões, por sonhos. Eles andavam entrelaçados, eles andavam íntimos. Por qual motivo? Eles eram puros de coração. Sabe por que quando você está cantando a Deus, você fica cauterizado? Sabe por que ultimamente quando você vai orar, você fica boquejando? Você não sente nada, seu coração está frio. Sabe por que você não sente mais alegria quando você canta louvores a Deus? Sabe por que quando o tempo que você tem por orar, você está fazendo outras coisas? É porque você está insensível a Deus. Você está precisando voltar ao primeiro amor. Você está precisando ser despertado do sono. Você está precisando se humilhar mais diante de Deus. Deus só poderá nos fazer puro de coração pelo arrependimento. Então vai em arrependimento. Fala: Deus, eu tenho sido negligente, eu tenho falhado, eu tenho pecado contra ti. Deus, eu tenho visto que as minhas vontades têm sido carnais. E vai diante dele. Fala: Deus, me aperfeiçoe nas bem-aventuranças.
bem-aventuranças. Fala: Deus, me conforma a tua imagem. Fala: Deus, eu quero ter experiências contigo. Irmãos, você acha que presença de Deus é isso? Você acha que viver a fé cristã é isso que você está vivendo, meu irmão? A Bíblia diz que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem para nós, irmão, é algo glorioso. E eu não estou falando de casa, de casamento bem sucedido, eu estou falando de experiência com Ele. Assim como Moisés teve, Moisés, ele viu a glória de Deus. Deus falou com Moisés face a face, ao ponto de quando Moisés ter descido do monte Sinai, o rosto dele brilhava. Estevão, após ter pregado para os religiosos, ele viu Cristo à destra de Deus. Isaías, ele contemplou o Deus glorificado no céu. João, ele contemplou o Cristo ressurreto. É isso que é experiências com Deus, meus irmãos. Você acha que cristianismo é isso que você tem vivido? Muitas das vezes você acha que é essa chatice. Não é essa chatice não, meus irmãos. Eu quero concluir aqui lendo esse texto em Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 8, diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Meus irmãos, quanto mais fé em Cristo, quanto mais oração, mais compreensão nós teremos dos mistérios que está em Cristo. A maior revelação de Deus em toda a história foi Jesus vindo nesse mundo, e em Jesus habita toda a riqueza da sabedoria. Toda a glória de Deus está em Cristo, todo o saber está em Cristo, toda a graça está em Cristo. Então em Cristo existem riquezas incompreensíveis. Busque conhecer essas riquezas, busque desfrutar essas riquezas. Meus irmãos, o véu está rasgado, e por meio de Jesus Cristo, que abriu um novo caminho, nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso a essa presença gloriosa. Você acha que oração é isso que você tem feito ultimamente? Você acha que oração é isso? Não, irmãos, oração não é isso não. Oração é o Espírito de Deus te levando às profundidades de Deus. Oração é você sentir no seu ser a pessoa de Deus, é você sentir a graça de Deus, o amor de Deus. Você acha que oração é isso que você tem feito ultimamente? Vai deitar, dobra o joelho, Deus abençoa. Não, irmãos, é muito além do que isso. Existe infinitude, existe algo incompreensível, algo abrangente, amplo, algo profundo, extraordinário, glorioso, riquíssimo, que Deus quer revelar na nossa vida. Essa é a consequência do puro de coração, ver a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Encerro.